aqui comigo então estão Radamés, Miguel, Eric, muito obrigada pela presença de vocês. Eric, primeira vez aqui no Panorama, Sim, né? primeira vez. Bem-vindo, Radamés, e a gente já está aqui, nós dois aqui já alinhados, já há vários panoramas, né? E a gente sempre fala muito sobre a importância da questão da infraestrutura no Brasil, sempre é um tema muito quente e continua sendo. Então, eu queria fazer uma pergunta geral para vocês três. Como é que vocês estão avaliando nesse momento a situação da infraestrutura no país? Quer começar? Posso começar? Pode começar. Posso... Bom dia, Alfredo. Bom dia, Luciana. É um prazer, Juliana, é um prazer estar aqui com vocês. Eu acho que nós estamos num momento muito especial da infraestrutura no Brasil. O ano passado, o Brasil teve 213 bilhões de reais em 4 setores. Setor de transporte, setor de energia, saneamento e telecomunicações. E é um ciclo de crescimento, né? Este ano vamos possivelmente ultrapassar os 240 bilhões de reais, né? É o all-time high, é o valor mais alto de investimento em infraestrutura no Brasil dos últimos anos de que temos informação. E o setor de transportes é um setor nuclear, né? Uma parte importante desse investimento está sendo feito no setor de transportes, em particular em rodovias, né? Quando você olha para os números da ABDIB, né? Como você sabe, é a Associação Brasileira de Indústria de Base e de Infraestrutura, há 800 bilhões de reais de projetos que já estão identificados. Desses 800 bilhões, 500 bilhões são no setor de transportes, não é? Portanto, nós vislumbramos uma perspectiva, um outlook muito favorável para os próximos anos e temos qualificado este ciclo de investimento como um super ciclo de investimento em infraestrutura. É impressionante, Radamés. Perspectiva bastante favorável, então. Poxa, Juliana, Alfredo, quando a gente olha para a jornada, que o Miguel abriu aqui o cenário, e junta isso com o cenário de macroindicadores econômicos super desafiadores, demanda de saúde ou de evolução de performance de diversos setores potenciais, você vê que a infraestrutura está no meio dessa cadeia, né, para poder proporcionar um frete mais barato, o acesso, a acessibilidade das pessoas, a infraestrutura de saúde de base, como é o caso de água, esgoto. Então tem um olhar demandante global, mas principalmente brasileiro, né, nesse espaço continental, de demandar empresas como as nossas para fazer essa transformação, para ajudar o Brasil a dar o salto de performance. Tá? Então eu diria que a gente está vivendo um momento único. E Eric, tua visão? Bom, primeiramente agradecer o convite, né? E nossa visão é que pese ainda as altas taxas de juros que nós estamos vivendo, é um desafio para todos nós em termos de custo de capital. A nossa visão é uma visão de transformação. O Brasil hoje com uma matriz energética muito diversificada, privilegiado em 50% da matriz energética de renováveis. Estamos olhando biocombustíveis entrando na matriz de forma mais forte ainda do que na década de 70, na época do pró-álcool. Nós estamos vendo gás natural nacional entrando, a Rota 3 anteontem começou a operar com 10 milhões de metros cúbicos de gás, depois vai atingir 18 milhões de metros cúbicos de gás. Teremos a Rota 5 operada pela Equinor em 2028 e 2029, com uma injeção de gás de mais de 10 milhões de metros cúbicos de gás. Então esse mercado de gás consolidado, somado ao mercado de biocombustível, somado à nossa matriz diversificada, é um prato cheio para a empresa de logística, né? Nós trabalhamos com logística de gás e futuramente com logística de fluidos. Para nós é uma intensa criação de portfólio, né, que a gente pode vislumbrar para os próximos anos. Vamos entender um pouco a agenda de investimentos, então, de cada um. Vamos começar, então, Miguel, um pouquinho com você. Se você pudesse compartilhar um pouco com a gente essa agenda de investimentos, posicionamento aí no mercado de atuação específico. Juliana, nós estamos com um programa de investimentos de 38 bilhões de reais. Aliás, na semana passada fomos vencedores de um leilão muito importante aqui em São Paulo, da chamada Rota Sorocabana, é a região rural da rodovia Castelo Branco e de rodovias que estão no entorno da Castelo Branco, com um investimento de cerca de 8,8 bilhões de reais previsto, não é? Isso vem somar aos 30 bilhões de reais de estoque, de pipeline de investimento que já estava compromissado e, portanto, estamos com quase 40 bi de CAPEX para realizar. Mais de 80% desse CAPEX em rodovias, depois os restantes 20% divididos entre mobilidade urbana e aeroportos. Mobilidade urbana, vocês recordam, a companhia ganhou há alguns anos as linhas 8 e 9, aqui em São Paulo, as linhas do CPTM, que agora são
concessionadas à iniciativa privada. E ganhamos a 6ª rodada de aeroportos, também aqui com 15 aeroportos que estão neste momento sendo reestruturados e estão sendo melhorados, com um investimento de cerca de 2 bilhões de reais. Portanto, tudo isso é um pacote de cerca de 38 que temos pela frente e que faz parte de uma agenda de crescimento que nós estamos qualificando como crescimento rentável e sustentável. Daqui a pouco podemos falar um pouco também sobre perspectivas para o nosso horizonte de 2035. Não é? Nós temos uma visão de médio e longo prazo com um crescimento recorrente do nosso EBITDA, da nossa geração de caixa, geração de valor para os nossos acionistas e que é alimentado por este pipeline de crescimento também. Estava comentando aqui que CCR eu vejo, vou para o Rio de Janeiro, vejo em todos os lugares, né, e o crescimento impressionante. Esse é um dos nossos principais projetos, esse que se liga São Paulo ao Rio, como você sabe, a rodovia Dutra, né? Presidente Dutra. Tem várias fotos na estrada, estou chegando, mostrando para a família, tá lá, CCR, várias placas. E estamos fazendo um investimento de 15 bilhões aqui, né? Um dos mais significativos é na Serra das Araras, que todos nós já fizemos essa viagem entre São Paulo e Rio, né? Uma viagem que, chegando ao Rio, é mais desafiadora. Velocidade média na Serra das Araras são 40 km/h hoje. Sim. Com o investimento que estamos fazendo, vai dobrar, vai para 80 km/h. Opa, depois tirou outra foto lá. Radamés, conta um pouquinho dessa questão dos investimentos aí de vocês. Partindo aqui de uma visão geral, Juliana, hoje pouco mais de 1.600 cidades no Brasil estão sobre a gestão privada. Elas, num conjunto global, têm contratado 160 bilhões de investimento ao longo dos seus contratos. A EGEA, dentro dessa marcação, hoje tem contratos para operação em 766 municípios e um pouco mais do que 40 bilhões de reais estão na nossa carteira. Então a gente olha dentro do processo de disciplina financeira, de evolução do nosso modelo com apropriações de ganho de escala, por conta dessa magnitude do último crescimento, ainda com alguns ativos evoluindo, um passo para a preparação, para estar disponível para ajudar nesse avanço da luta contra o gap sanitário no Brasil. Pois é, que a gente sempre fala tanto, né? Temos aí metade ainda da população. 100 milhões de pessoas não têm acesso ao esgoto tratado e um pouco mais que 40 milhões não recebe água tratada em casa. São sempre impressionantes esses dados. Se vocês quiserem complementar. Eu queria enfatizar esse ponto, porque acho que esse programa, da qual a EGEA participa como um dos principais participantes, é um dos maiores programas de inclusão social sendo feito no Brasil nesse momento. Com certeza. Então eu queria que você comentasse um pouco justamente sobre esse desdobramento, porque o marco do saneamento estabeleceu 2033 para termos 99% de água potável e para termos 90% de esgoto tratado. E a EGEA tem um monte de frentes aí com investimentos bastante significativos sendo feitos, então eu queria que você comentasse um pouco sobre isso. Legal. Bela oportunidade, Raul, de compartilhar um pouco tanto do desafio, como a companhia tem se organizado para poder atender as várias frentes e ainda ter capacidades disponíveis para poder continuar avançando do ponto de vista de seleção de ativos e gerar rentabilidade para os seus acionistas. Então, assim, hoje, no aspecto geral, quando você investe R$1 em saneamento, normalmente você recebe R$4 de volta, R$3 de geração de valor. Então, na conta dos 40 bilhões de investimento, você está gerando externalidades positivas para a economia local desses 766 municípios, mas principalmente ajustando, catapultando a jornada de saúde das famílias que crescem sem a exposição à vinculação de doenças vinculadas hidricamente. Nesse processo, empregabilidade, a ativação da economia local para as construções, a modelagem do perfil de engenharia específico, numa jornada de 10 anos para cumprir o gap até 2033, é uma situação vivida em dimensões semelhantes do ponto de vista de rota de chegada, mas em tempos e times diferentes, com as idiosincrasias brasileiras. A gente fala que a EGEA é mestre em brasicidade por essa capacidade de adaptação ao território e
podendo fazer com que esse serviço chegue de maneira privilegiada aos mais vulneráveis, aos tecidos sociais mais vulneráveis. Exemplos claros, o acesso de água tratada e esgoto nas palafitas de Manaus, a empregabilidade de quase 5 mil pessoas no Rio de Janeiro, vindas, primeiro emprego, de comunidades, de regiões carentes. Então, além da externalidade de saúde, além do objetivo sanitário efetivo, a companhia também tem o propósito de deixar legado, de incluir os vulneráveis e de ajudar nesse processo de transformação do Brasil. É muito bom ouvir sempre, né, esse viés também que o Raul pediu para você aprofundar, né? Sempre acho impressionante esses números e todo esse avanço que você traz aí para a sociedade também. O Éric, você é a primeira vez que está aqui no Panorama, eu queria que você contasse um pouco mais então sobre essa questão de investimentos, como é que estão aí como é que está essa pauta aí para vocês? Bom, como eu coloquei as oportunidades no início, né? Hoje o Brasil tem a curva do gás do pré-sal, a famosa curva do gás do pré-sal, que vem batendo a porta aí das previsões desde a descoberta do pré-sal. A NTS ela se localiza geograficamente em frente às fontes do pré-sal e interconectando o Nordeste com o Sudeste e vice-versa, né? E também interconectando o gás que vem da Bolívia para São Paulo, Minas, Rio de Janeiro. E nós fizemos um planejamento estratégico em 2022 e nós entendemos que para que esse gás do pré-sal possa escoar para todas as áreas hoje abastecidas por gás nacional do pós-sal, gás boliviano e gás de Mexilhão, que é ali em frente a Caraguatatuba, a gente tem que desengargalar a malha. Então nós começamos um trabalho de soluções logísticas, desengargalamento da malha, que vai propiciar o escoamento do gás do pré-sal. O gás do pré-sal está sendo produzido, iniciou a sua produção há pouco tempo, né? E esse gás precisa chegar aonde os mercados estão mais maduros. Os mercados, ora abastecidos por Bolívia, ora abastecidos por Mexilhão. Então, o nosso carro-chefe, o carro, chama assim, de desengargalamento, é o escoamento e monetização do gás nacional. Essas soluções logísticas têm impactos na economia brasileira em torno de 37 bilhões de reais em externalidades, né, calculadas pela UFRJ, por um trabalho que nós fizemos conjuntos há coisa de um ano atrás. E nós estamos desenvolvendo isso. Éric, o grande tema hoje, um dos grandes temas de competitividade industrial no Brasil é a competitividade do gás, que é muito mais caro do que no exterior e que impede que uma grande parte aí das indústrias possa ter atividades no Brasil. De que maneira você vê, você está falando em desengargalamento, mas no fundo é mais do que desengargalamento, né? Então, como é que você vê a criação desse ambiente para que realmente o preço do gás possa se tornar competitivo no Brasil? Excelente pergunta. Eu acho que o desengargalamento ele é uma questão física, né, e de escoamento, porém, aonde nós enxergamos que essa questão, onde é que está a solução dessa questão? A solução nessa questão está na competitividade, na introdução da concorrência. Então, o Brasil decidiu fazer uma lei do gás em 2021, inspirado na Europa, onde, há 30 anos atrás, a Europa colocou um conceito chamado unbundling. Quem é dono da molécula não pode ser dono do transporte. Resumindo, o unbundling é muito grande, dá para falar horas sobre o unbundling, mas basicamente quem é dono da Dutra não pode ser dono do supridor de São Paulo de um produto, porque senão ele não deixa os outros supridores entrarem na dupla para subir São Paulo. Isso é comum. Então, esse unbundling, nós somos fruto desse unbundling, nós transportadores. Hoje as transportadoras são independentes. E os desengargalamentos vão propiciar choques de oferta em determinados pontos. Por exemplo, na Replan, no centro do consumo hub de São Paulo, onde pode se abastecer o sul do Brasil, pode se abastecer a grande São Paulo, pode se abastecer o interior de São Paulo. Ali você vai ter vários players fazendo o suprimento num único ponto com vários consumidores. Então, eu faço uma analogia para vocês entenderem. A nova lei do gás de 2021, ela transformou um gasoduto que ora era conhecido como um caminhão de um único dono, que geralmente produzia o seu próprio produto, era dono do caminhão, nós agora somos um shopping center.
que propicia a entrada de quem quer consumir e de quem quer vender. E ali dentro eles fazem os melhores negócios. Então, a competitividade vai dar o preço. A gente precisa ter... Isso aconteceu na Europa, aconteceu de forma, obviamente, escalonada, e isso vai acontecer no Brasil. Então, primeiro, desengargalar a malha. Isso é uma questão física. Exercer a lei do gás, exercer o unbundling. E a gente conta muito com os órgãos reguladores para isso. Esse ponto é um ponto fundamental. Sua pergunta me deu a oportunidade de colocar que nós estamos no caminho certo e as transportadoras estão trabalhando para abrir esse mercado. Nós saímos de um único player que supria a malha. Hoje nós temos mais de 20 contratos de supridores da malha e temos já o aparecimento de consumidores livres, alguns consumidores grandes industriais que podem escolher a sua fonte e passam por nós. É muito bom. Alfredo, ouvindo eles é impressionante as oportunidades em infraestrutura, né? São enormes para os 3 setores, né? Principalmente concessão de rodovias, né? Acho que vai ter uma oportunidade muito grande. Mas eu queria ouvir tanto do Miguel quanto do Radamés, antes de você voltar aí para as perguntas, Juliano, falasse um pouco sobre a alocação de capital. Quer dizer, como é que, diante de tantas oportunidades que tem nas concessões e nas privatizações, como é que vocês alocam? Como é que vocês escolhem as melhores oportunidades que estão presentes hoje e que virão? Quer dizer, uma escolha entre o presente e o futuro, né? Como é que é feito esse estudo, esse trabalho dentro de cada uma das companhias? Excelente pergunta, Alfredo. E essa efetivamente é uma competência nuclear do Grupo CCR, apoiada pelo seu Conselho, pelos seus acionistas. Hoje nós temos uma reflexão muito madura sobre essa alocação de capital. Vários comentários sobre isso. Primeiro, uma estratégia muito bem definida, ou seja, nós identificamos de uma forma muito clara os setores onde o grupo quer estar presente e os setores onde o grupo não quer mais alocar capital, não é? E essa foi, digamos, uma das decisões que o Conselho de Administração tomou nos primeiros meses desta nova fase da empresa, que foi de concentrar em 2 segmentos a futura alocação de capital: o segmento de rodovias e o segmento de mobilidade urbana, não é? Portanto, estamos falando de trens, estamos falando de metrôs, estamos falando de barcas no Rio de Janeiro, que compõem esse segmento. Depois, um segundo foi definir um quadro muito claro daquilo que são os parâmetros dessa alocação de capital, em termos de rentabilidade, em termos de gestão de risco, em termos de calendário de investimento e de retorno desse investimento, não é? O time to cash, time to dividend, a par de todos os indicadores que são necessários para tomar essas decisões. E o grupo tomou, definiu esse quadro de referência de uma forma muito clara, não é? Ou seja, nós estabelecemos parâmetros muito precisos, não é? Do que é que se pretende em cada um dos leilões. E se você se recordar, Alfredo, no último ano e meio, a CCR participou em 3 leilões de rodovias, não é? Ganhou agora o último, mas perdeu 2, por uma questão de disciplina da alocação de capital. Ou seja, fomos a esses 2 leilões com o retorno que entendemos que para a relação risco-retorno era aquele que era adequado e em 2 desses casos não foi possível ganhar o leilão naqueles patamares de retorno que nós queríamos. Portanto, hoje essa alocação de capital ela é muito rigorosa, as decisões são muito rigorosas. E essa estratégia ela é casada também com uma estratégia de reciclagem de capital. Ou seja, nós estabelecemos objetivos muito claros para aquilo que é os níveis de alavancagem da companhia, não é? Portanto, vamos estar circulando entre 2,5 e 3,5 vezes net debt EBITDA. Portanto, esse é o range de alavancagem do grupo que quer estar circulando, com uma equação muito precisa, não é? Ou seja, uma política de dividendos clara, de distribuição de dividendos, um payout de 50% do lucro líquido ajustado, uma reciclagem de capital que pode estar entre os 5 e os 10 bilhões de reais nos próximos anos, e, portanto, uma visão de portfólio dinâmica e não um portfólio estático, não é? Portanto, nós queremos olhar para o nosso perímetro de consolidação de uma maneira mais dinâmica e um crescimento que nós queremos que seja recorrente, não é? Estamos no segmento de infraestrutura, temos noção de qual é que é o tipo de investidores que estão no nosso papel e, portanto, queremos assegurar, ao longo dos próximos 10 anos, vamos falar talvez sobre isso, uma visão de recorrência de crescimento, não é? Portanto, um pipeline constante de projetos que permitam ao investidor ter
visibilidade sobre aquilo que vai ser o crescimento enfim, do seu dividendo e dos resultados da empresa. E, portanto, esse triângulo ele tem que estar em equilíbrio, né? Crescimento recorrente, próximo dos 10%, que é aquilo que nós estabelecemos. Uma distribuição de dividendos de 50%, uma reciclagem de capital que pode ir de 5 a 10 bilhões de reais nos próximos anos e uma alavancagem controlada. Não é? Portanto, isso é um triângulo que hoje está basicamente formatando, não é? Formulando a nossa estratégia olhando para a frente. Radamés. Legal. Alfredo, acho que antes de chegar na abordagem de mercado, como o Miguel estava descrevendo, acho que é legal compartilhar que o modelo de subsistência da companhia, no nosso modelo de operação, a alocação de capital transacional, partindo do ativo, né, partindo do compromisso de ampliações ou de investimento em infraestrutura, a gente acabou desenvolvendo dentro de casa um processo de revisões trimestrais e discussões do time, dos gestores, nesses ângulos regionais, para que a disputa sobre a melhor alocação permitisse que o crescimento orgânico da companhia tivesse acima da expectativa de projetos ganhos. Isso quer dizer que você está sempre no compromisso ordinário do avanço de cada projeto existente no portfólio, procurando maximizar, antecipar o que gera mais valor, discutir regulatoriamente ângulos ou evolução de tecnologia para que você possa deixar mais eficiente o uso, desenvolvendo capital humano para que você torne esse processo de discussão da alocação do capital mais fluido e culturalmente reforçado dentro da companhia. Esse processo vem fazendo com que os grandes ativos conquistados pela companhia num passado próximo tivessem uma jornada de desalavancagem muito forte. Então, quando você parte lá do investimento no Rio de Janeiro, onde a gente chegou à alavancagem global na casa das 6 vezes, né, nós estamos fechando o último trimestre a 3,7 vezes no consolidado pro rata e a 2,5 vezes no societário, abrindo pelo espaço de desempenho no balanço oportunidades para olhar os próximos ativos de mercado de forma selecionada, mas também onde possa ser aplicado esse conhecimento, esse modus operandi da alocação em vários territórios, tirando o melhor proveito de projetos não tão óbvios assim. Exemplo, o Piauí, podendo obter rentabilidades, resultado e conforto de matriz de risco adequada ao padrão desejado. Então, esse vértice de evolução da cultura na escolha e na alocação do melhor dinheiro, seja ele micro, seja ele macro, seja ele setorial, tem sido uma experiência importante, consolidada no processo da cultura da companhia. Muito bom. E queria que vocês pudessem, para a gente fazer um geral aí, olhando para os próximos anos, perspectivas, oportunidades, focos de atuação para os próximos anos, se vocês puderem fazer aí um geral para a gente. Eric, pode começar você? O Brasil, para os próximos anos, em termos de energia, ele tem um vasto leque de opções, né? Eu acho que, primeiramente, usar o gás nacional. A gente tem hoje uma produção de gás nacional muito importante, que começou anteontem, literalmente, ali no Gaslub, ali em Itaboraí, e vai culminar em outras fontes de gás muito importantes nacionais, né? O Brasil, com isso, vai ter uma dependência de gás nacional bastante forte, ou seja, torná-lo independente de gás importado, o gás importado como um complemento, né? Essa coisa é uma maneira mais inteligente de trabalhar a matriz energética. Concomitante a isso, a nossa realidade local também nos coloca em combustíveis, biocombustíveis, por exemplo, o etanol, o biogás, que podem complementar essa matriz de forma muito inteligente. É um potencial enorme, né? Potencial enorme. A gente está olhando ali, óbvio, no curto e médio prazo, soluções logísticas de gás natural, exatamente para monetizar o gás nacional e levar o gás nacional onde for, com vários players, para exatamente proporcionar a queda de preço, com competitividade. O gás importado é um complemento interessante para o Brasil também, essa integração da energética da América do Sul, gás de vaca morta, gás GNL, toda essa lógica que a gente está observando, esse jogo está começando, que o nosso gás nacional começa a ficar
tão mais importante do que o gás importado a partir desse momento de monetização do gás lube, de monetização do BMC-33, quem sabe de CEAP, lá Sergipe, Águas Profundas. Então o Brasil vai ter gás e de forma importante. Então como inteligentemente colocar esse gás de forma ao menor custo logístico possível e com o maior número de players possíveis, fazendo o que? A competitividade do gás, a luta pelo market share gera preço baixo. Essa que é um ponto. Então esse é o primeiro ponto. O segundo, tornar os nossos biocombustíveis tão competitivos quanto o hidrogênio. Será que o etanol não é o hidrogênio do brasileiro? O etanol que começou a sua carreira em 1973 exatamente por conta do choque do petróleo. Eu me lembro, em 73, o Brasil decidiu ir para o etanol, porque o barril de petróleo saiu de $2 para $8. Todo mundo, olha, não queremos depender disso. E a gente foi lá e fez um programa pro álcool, talvez a maior descarbonização do mundo antecipada que nós tivéssemos feito. Não estávamos pensando nessa descarbonização, mas fizemos. Então hoje nós temos uma frota flex, temos o etanol de milho no Mato Grosso surgindo aí com muitos potenciais para SAF, etc. Então no futuro a gente começa a olhar o quê? O comportamento do Brasil com essa diversidade energética que nós temos, mas a oportunidade também de exportar esses combustíveis e de exportar um hidrogênio brasileiro para consumo na Europa. Enfim, o Brasil tem muita oportunidade, tem uma matriz diversificada e a nossa empresa tem a vocação de soluções logísticas de fluidos de baixo carbono ou zero carbono. Essa é mais ou menos um pouco do resumo do médio e do curto prazo. Muito bom. Sempre empolgante, né, ouvir esse potencial que o Brasil tem, Radamés, e queria a visão de Aegea aí de futuro, oportunidade, foco de atuação aí para os próximos anos. Assim, no longo prazo, Juliana, a jornada para a universalização do Brasil continua a todo vapor. Eu acho que depois dos últimos leilões que a gente pôde acompanhar, ficou inexorável que a sociedade civil organizada, que os gestores públicos não vão abrir mão desse processo. Então, jornada de crescimento continua, provavelmente a gente vai ver, muito pelo suporte do marco legal, alongado essa jornada para poder ajustar a modicidade tarifária. Então, eu diria que, a longo prazo, a companhia continua atenta a esses processos. A curto prazo, a gente tem uma concentração muito forte em grandes e recentes ativos adquiridos no portfólio da companhia, onde a gente ainda tem concentração na curva de acelerar a performance obtida em outros ativos dentro do portfólio. Então, Rio de Janeiro, Corsã, no Rio Grande do Sul, Ceará, as duas PPPs na região do Nordeste, que são os ativos relevantes mais jovens, requerem da companhia pelos próximos anos uma atenção para que, como eu falava sobre a alocação de capital, se torne a catapulta e a fortaleza para suportar a companhia na próxima jornada de crescimento a médio prazo. Então, a companhia continua diligente, mas hoje muito mais olhando nesse amadurecimento dentro de casa. E futuro CCR? É que aqui, tal como o Radamés, também temos um futuro mais imediato, com uma visibilidade muito grande. Juliana, em particular, dos 38 bilhões de reais que já estão compromissados. E aí temos investimentos aqui aqui em São Paulo, na Dutra, né, que liga São Paulo ao Rio de Janeiro. Temos investimentos no Rio Grande do Sul, temos investimentos em Santa Catarina. Temos investimentos nos nossos 15 aeroportos distribuídos pelo país todo, nos nossos modais de mobilidade urbana também, em Salvador, no Metrô Bahia, no VLT Carioca no Rio de Janeiro. Aqui em São Paulo temos 4 linhas, operamos 4 linhas de metrô e trens e, portanto, 38 bilhões de reais nesses ativos que já estão identificados. Depois, um crescimento a prazo. Há pouco falávamos sobre a alocação de capital, que o Alfredo questionava. Hoje, no nosso radar, estão 120 bilhões de reais de oportunidades em rodovias e 70 bilhões de reais de oportunidades em mobilidade urbana. Portanto, quase 200 bilhões de reais de novos projetos. Até ao final do ano temos 5 leilões, Juliana, de rodovias. Não é? Nós participámos agora neste último ano, semana passada, mas até dezembro vão surgir mais. E, em princípio, o CCR participará em alguns desses leilões. Estamos nos preparando para isso. Portanto, um pipeline de projetos muito construtivo,
que nos dá uma visibilidade muito forte sobre aquilo que são os próximos anos, com uma visão, como estava há pouco comentando, de conseguir sustentar um crescimento que, se possível, se aproxima dos 10%, recorrente, em mais de 10 anos, 12 anos, até 2035, e gerando valor para o acionista acima do nosso custo de capital. Essa é a nossa estratégia. E CCR está completando 25 anos, né? Completou recentemente. Verdade. E temos um vídeo, inclusive, para poder relembrar, comemorar essa história aí da CCR, que resume bem o que a gente está trazendo aqui dessa história aí com o Miguel. Vamos rodar um vídeo, então, para falar sobre isso. Dizer que o Brasil é gigante não é nenhum exagero, mas um país desse tamanho não se move sozinho. Ele conta com mais de 200 milhões de gigantes, como eu e você. Gigantes que saem cedo de casa todos os dias, com força, dedicação, coragem, pelos trilhos, estradas ou aeroportos. Gigantes que não diminuem diante dos desafios, que não têm medo de distâncias, nem do longo caminho até os sonhos acontecerem. Por isso, só uma gigante como a CCR poderia estar ao lado dos brasileiros no desafio de mover este país. CCR, 25 anos. Mover o Brasil é para gigantes. Muito bom. E fiquei sabendo aqui no intervalo que alguém está fazendo aniversário hoje também. Ah, parabéns! Não é justo, Alfredo. Muito obrigado, Alfredo. Já me contaram. Obrigado. 25 anos, então a CCR está mais novinha. Está mais novinha que eu, exatamente. Eu queria fazer uma pergunta. Claro. Para os três, na verdade, mas tendo em vista aí 38 bilhões, 40 bilhões, mais alguns bilhões ali, de onde vai vir esse dinheiro para esses investimentos todos, esses que já são contratados dessas duas companhias, fora os outros das outras companhias, né? Várias fontes, Alfredo. Diria talvez as três principais. Uma, como eu já comentei, é a própria reciclagem de capital que o grupo pretende fazer, não é? Essa está dentro de casa, é controlável, acho que é um instrumento que nós queremos dinamizar na nossa estratégia. A segunda é o mercado de capitais. Hoje, o mercado de capitais, e a CCR tem acessado o mercado de capitais com frequência, tem uma profundidade, tem uma densidade que eu acho que nos dá uma segurança grande de que o Grupo CCR terá acesso a capital de forma, diria, fluida. E outro são o financiamento bancário, do qual nós destacaríamos naturalmente, dos bancos de desenvolvimento. A CCR tem sido naturalmente um dos grandes clientes do Banco Nacional de Desenvolvimento Económico e Social, do BNDES, mas não só, dos bancos comerciais, como alguns fazem parte aqui do portfólio da Itaúsa, o Itaú, e portanto nós temos uma relação com todos os grandes bancos e temos um acesso muito facilitado ao capital. Portanto, acho que capital não será uma restrição para nós. Um pouco, até pelo momento de vida, né, quando comparado com a CCR, a EGEA é uma empresa jovem, né, então ela tem... 12 anos? 14 anos. Então ela vem numa indústria de capital intensivo, como normalmente caracteriza a infraestrutura, fazendo uso de dívida, desenvolvendo a acessibilidade de mercado de capitais. Ao longo da jornada foi decisivo para os momentos transformacionais da companhia receber novos investidores na carteira. Mais recentemente, desenvolvendo oportunidades de nova estrutura de capital regional, como o Corsan, onde a gente atua junto com Quineia e Perfin, além dos sócios da própria EGEA. Mas eu acredito, Alfredo, que a companhia, seguindo grandes exemplos de empresas de sucesso, começa a ver mais cedo do que mais tarde a possibilidade de desenvolver outros caminhos para a estrutura de capital, como a abertura das suas ações na Bolsa de Valores. Você tem discutido, essa discussão tem estado mais frequente nas mesas da companhia, e a gente acredita, infelizmente, talvez não seja o melhor momento para falar disso, mas a companhia olha para isso não como uma jornada de preço, mas como uma jornada de preparar o futuro, de deixar a estrutura de capital mais maleável, com mais oportunidades, para que a gente possa alocar
a competência de modelo operacional e rentabilização dos ativos que tem caracterizado a companhia esses 14 anos, a serviço do capital, que é o que vai fazer a universalização do Brasil acontecer. É o capital que vai fazer a diferença, né? Eric pode complementar. A NTS é uma empresa muito robusta em balanço, né? Ele tem acionistas muito robustos, com muita experiência em infraestrutura, né? E a NTS tem gerado soluções logísticas que tem uma contrapartida em externalidade muito boa. É um belíssimo negócio para o Brasil. Imagina você investir um percentual razoável e ter uma externalidade de 38 bilhões de reais. É negócio bom para os dois lados. Acredito que todas as indústrias nossas que trabalham dessa forma e tentam mostrar para a sociedade essas externalidades, conseguem êxito nas suas captações. Então, e quando você mexe com logística, você mexe com eficiência. O que a gente propicia? A gente propicia eficiência. Algo que a gente identifica previamente e coloca a nossa know-how e expertise, e isso gera muito valor agregado. Então, a gente acredita que esse grande deal, vamos chamar assim, entre nós e a sociedade, mais a robustez do nosso caixa e a robustez dos nossos acionistas, tenha facilidade para a gente poder executar essas soluções de desengargalamento, principalmente. Tá certo. Bom, quer complementar? Eu queria adicionar só um comentário. Quer dizer, nós vimos, são empresas em setores que oferecem muitas oportunidades e que os planos de investimento são muito robustos. Tudo isso requer mão de obra. Atração, treinamento, retenção. Então, o que eu queria destacar, não é uma pergunta, mas é mais um destaque. Destacar é que essa capacidade de, com o crescimento, gerar oportunidades de emprego. Isso aí é excelente para o Brasil, né? Não há dúvida nenhuma. E são empregos na construção do projeto e são empregos na operação do projeto. Então, acho que esse é um aspecto a se destacar. E dentro do portfólio da Itaúsa, empresas também altamente geradoras de emprego.